Eu odeio o estoicismo. E você? Odeia, ama, é indiferente, gosta ou não gosta? Independente da sua resposta, hoje eu tenho uma coisa importante para dizer para você. Mas antes eu quero te perguntar, já aconteceu com você uma situação em que você se deparou com uma opinião contrária à sua, com um gosto contrário ao seu? E se sim, como é que você reagiu? O que você sentiu? Quais foram os seus pensamentos e julgamentos? Pois bem, eu quero então compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo já faz um tempo. Eu estava em um blog lendo um artigo sobre estoicismo e me deparei com um comentário que dizia: eu odeio o estoicismo. E nada mais, apenas isso. Imediatamente, ao ler esse comentário, eu parei e comecei a observar o que é que eu pensava, como eu estava julgando aquilo que eu tinha acabado de ler, como eu me sentia a respeito daquilo que tinha acabado de ler. Quando a gente estuda o estoicismo, e mais ainda quando a gente pratica o estoicismo, esse trabalho, essa prática se torna cada vez mais frequente para nós, que é essa prática de sempre estar atento e prestar atenção na forma como nós recebemos, como nós julgamos e o que nós sentimos mediante as coisas que nós observamos no mundo. Há no indivíduo uma predisposição a combater, rejeitar e até odiar tudo aquilo que ele vê como ameaça. Quando a gente percebe a manifestação de uma ideia que se opõe às nossas ideias, o outro vira inimigo. Como aqui no canal eu busco sempre enfatizar a ideia do autoconhecimento, é importante dizer que no processo de se autoconhecer é fundamental conhecer como é que eu lido com o outro, quem sou eu nas minhas relações com os outros, quais são as minhas reações, os meus julgamentos, as minhas emoções quando preciso lidar com o outro. É por isso que quem realmente deseja se autoconhecer precisa se perguntar: quem sou eu perante o outro? É importante que esteja muito claro nas nossas mentes que nos nossos encontros com os outros nós vamos nos deparar com pensamentos diferentes, visões diferentes, gostos diferentes, emoções, sentimentos diferentes. E muitas vezes nós tendemos a marginalizar o que é diferente. Nós nos tornamos intolerantes à diferença. A nossa aversão à diferença às vezes é tão bruta que o outro deixa de ser o outro, deixa de ser um ser humano e passa a ser a coisa, uma coisa qualquer ou aquela coisa que pensa, sente e gosta diferente de mim. Quando eu li o comentário no blog, a primeira coisa que me preocupou não foi o ódio da pessoa a uma filosofia com a qual eu simpatizo, mas a minha reação perante o ódio dele. É importante para mim estar atenta a isso, porque com facilidade nós caímos no ódio perante aquilo que é diferente. E quando caímos no ódio, a possibilidade de nos tornarmos cruéis e agressivos, ela é muito grande. Marco Aurélio dizia: tome cuidado com o que você pensa, porque a alma se colore com as cores dos seus pensamentos. Se você pensa que ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de pensar diferente, então a tendência do seu caráter será sempre de punir ou banir aquele com pensamento destoante do seu. Como dizia Epiteto, algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não. Estão sob nosso controle ou até podem estar, desde que nós estejamos atentos a essas coisas, a nossa aversão, os nossos julgamentos, as nossas escolhas. Se eu percebo que a aversão a pensamentos diferentes está presente em mim, o trabalho a fazer não é odiar o que é diferente, mas trabalhar essa aversão em mim, tendo claro em minha mente que desde que o mundo é mundo, as pessoas pensam diferente, gostam diferente, sentem diferente. Tio Freud escreveu este livrinho muito interessante aqui, chamado A Psicologia das Massas e Análise do Eu. E aqui
Freud vai dizer uma coisa bastante interessante. Aqui, Freud vai abordar o assunto de como as massas se formam e como com facilidade essas massas percebem aqueles que não fazem parte do grupo deles como inimigos. A partir dessa união, as pessoas, os indivíduos que fazem parte das massas dos grupos, elas perdem a identidade de indivíduo e passam a se perceber como um grupo. Com isso, algumas coisas bem ruins podem acontecer, como a ideia de um anonimato. Eu não sou mais eu sou o grupo. Nesse sentido, a ideia de responsabilidade individual desaparece. Então, se o outro faz parte de um grupo que o meu grupo desaprova, eu vou fazer aquilo que o grupo sugere como punição ao outro grupo. Imagine que eu faça parte de um grupo de estoicos e veja esse comentário. Eu odeio o estoicismo. Então, compartilho com o meu grupo e começamos todos a atacar aquela pessoa que pensa diferente. Esse mesmo cenário pode se repetir nas mais diversas categorias das atividades humanas, nos esportes, nos grupos de trabalho, nas redes sociais, nos grupos familiares, nas religiões, etc, etc, etc. Vejam o que Freud cita com relação às religiões. Vejam que interessante. Ele diz: toda religião é uma tal religião do amor para todos que ela abrange. E é natural para todas praticar a crueldade e a intolerância com aqueles que não são seus membros. Marco Aurélio diz em Meditações: pergunta à tua alma, formas parte de um rebanho de massas? Todos sabemos que a história da Alemanha é manchada pelo que aconteceu com os judeus. Quando estive na Alemanha, eu visitei um campo de concentração e foi certamente uma das experiências mais tristes que eu tive em viagem. Ver toda aquela história, os massacres, a falta de humanidade, como alguns homens tratavam outros homens, era no mínimo lastimável. A história nos é prova de que quando tiramos do outro o direito de ser diferente e nos percebemos como parte de um grupo superior, chegamos ao limite da intolerância e da maldade humana. É claro que esse é um exemplo extremo, mas nas nossas vidas nós também, em menores proporções, é claro, acabamos cometendo atos desumanos. Às vezes, esses atos estão simplesmente na nossa forma maldosa ou grosseira de falar, na nossa impaciência ou até na exclusão do outro que é diferente. Nesse sentido, deixo para vocês aqui a recomendação de uma outra obra incrível, dessa vez escrita pelo Till Bauman. E aqui, Bauman trata de um assunto extremamente importante, que ele chama de cegueira moral. Antes de dizer para vocês algo muito legal que Bauman diz aqui nesse livro, eu deixo, é claro, o convite para você contribuir com o canal, comprando os livros, caso tenha interesse de comprá-los, utilizando os links que eu deixo aqui. Assim você contribui de alguma forma com o canal. Mas voltando para o livro, aqui Bauman diz o seguinte: nós pensamos que o mal não está em nós, está em outro lugar, aqui não. Que o mal está nos grandes algozes da sociedade. E com isso nos damos a permissão de sair por aí destilando pequenos ou médios venenos perante aquele que é diferente e por isso nos desagrada. Bauman escreve sobre o inferno que o ser humano normal e aparentemente bondoso, bom vizinho e homem de família cria para o outro, recusando-se a conceder-lhe individualidade, mistério, dignidade e uma língua sensível. Língua sensível no sentido de respeito na comunicação com o outro. O estoicismo, para mim, é um corpo de conhecimentos e práticas que, se aplicados pelo indivíduo, podem ajudá-lo a viver a vida de uma forma mais sábia, de uma forma mais presente, de uma forma mais leve. Há muitos que pensam diferente de mim e é assim o curso da vida. Eu estou mais interessada em um mundo plural
de pessoas que se respeitem. Se você gosta ou não do estoicismo, a mim pouco importa. O que importa realmente é quem é você nos encontros com as pessoas iguais e principalmente nos encontros com as pessoas diferentes. E que as palavras do tio Bauman possam conversar com a gente. Será que não somos nós, o vizinho bondoso, o pai de família, o mãe de família, aquela pessoa bacana e legal, mas que vive a destilar veneno a todos que pensam ou agem diferente, que vive a criar para o outro um verdadeiro inferno, se recusando a respeitar a sua individualidade, a sua escolha e a sua diferença? Essa é certamente uma pergunta importante que nós precisamos nos fazer. Espero que você considere com carinho o que tratamos aqui hoje. São questões assim que nos fazem refletir sobre as nossas ações, lembrando que faz parte do comportamento do ser humano essa aversão ao que é diferente. Nós tendemos a ver como ameaça aquilo que não faz parte do nosso grupo, das nossas preferências, dos nossos gostos. Então não se culpem por isso, mas também faz parte do ser humano essa capacidade de observar os seus pensamentos, as suas ações e de determinar para si se quer aplicar em sua própria jornada comportamentos diferentes, formas diferentes de estar no mundo. E eu acredito, sinceramente, que é benéfico para todos nós nos acostumarmos com o diferente e muito mais do que nos acostumarmos, tratarmos o diferente como algo presente, normal e com o nosso maior respeito, colocando sempre a presença da nossa capacidade de agirmos como humanos e não como bestas selvagens malucas, odiando o outro simplesmente porque ele é diferente de nós. Eu deixo então para vocês a recomendação desses 2 livros incríveis, lembrando mais uma vez, eu sugiro que vocês utilizem o link que eu deixo aqui no box de informações, assim vocês contribuem com o canal. Um super abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau!